Boa noite. Se hoje o seu coração chegou aqui em silêncio como quem entra devagar porque já não tem mais força para correr atrás de respostas, então fique comigo por alguns instantes. Há noites em que a alma não precisa de mais informação, ela precisa ser alcançada. E talvez esta seja exatamente uma dessas noites. Hoje é sábado, 23 de maio, dentro do tempo pascal, um tempo em que Deus continua agindo mesmo quando a história parece ter diminuído o ritmo. Talvez você esteja vivendo um tipo de cansaço que não é visível para ninguém, mas que pesa em cada pensamento, em cada tentativa de continuar acreditando que algo pode melhorar. E mesmo assim, de alguma forma, você ainda está aqui. Em Belo Horizonte, Minas Gerais, vive o senhor Renato Valério, 76 anos, aposentado, ex-funcionário de banco. Ele me contou que passou a vida lidando com números, mas hoje o que mais pesa não são números, são lembranças. Renato disse que as noites são mais difíceis porque o silêncio não deixa ele esquecer o que já passou, mas também não mostra o que ainda virá. Ele aprendeu a sentar na sala no escuro por alguns minutos antes de dormir, apenas respirando e dizendo a Deus que ele ainda confia, mesmo sem entender nada. E ele acredita que essa pequena oração sustenta mais do que ele consegue explicar. Talvez você também esteja vivendo uma fé assim, simples, quase silenciosa, mas ainda viva. E antes de continuarmos esta oração, quero te fazer um convite com respeito e sinceridade. Se esta oração está encontrando você onde ninguém mais consegue alcançar, inscreva-se neste canal agora. Não deixe esse momento ser apenas mais um na sua noite. Ative o sininho, porque há palavras que sustentam quando o coração está cansado. E se você puder, escreva nos comentários o seu pedido de oração. Pode ser seu nome, sua cidade, sua dor ou apenas uma palavra. Aqui, cada intenção é recebida com fé e reverência, porque nada aqui é invisível para Deus. Senhor, nesta noite de sábado, nós nos colocamos diante de Ti com o coração aberto e sem defesa. Há pessoas aqui que não sabem mais como organizar o que sentem, porque por dentro tudo parece misturado demais. Mas Tu conheces, Senhor, aquilo que ninguém consegue nomear. Como está escrito em Salmos, antes que a palavra chegue à nossa boca, Tu já a conheces por inteiro. Então nesta noite nós não tentamos explicar nada, nós apenas nos apresentamos como estamos. Há pessoas aqui que estão carregando um tipo de solidão que não depende de estar sozinho fisicamente. É uma solidão interna, uma sensação de desconexão até dentro de si mesmas. Mas nesta hora nós pedimos, entra nesse espaço. Em João Pessoa, na Paraíba, vive a senhora Lúcia Helena Barbosa, 71 anos, ex-enfermeira. Ela passou muitos anos cuidando de pessoas em hospitais, segurando mãos de desconhecidos em momentos difíceis, mas hoje sente que ninguém segura a mão dela quando o coração aperta. Lúcia disse que aprendeu a ser forte para os outros, mas não aprendeu a descansar para si mesma. Senhor, visita a Lúcia agora. Ensina ela a descansar sem culpa. Restaura nela a sensação de que ela também pode ser cuidada. Mostra a ela que o amor de Deus não se aposentou da vida dela. E talvez você também esteja nesse lugar onde sempre foi apoio para os outros, mas agora não sabe mais como ser apoiado. Mas Deus não se afasta de quem sempre sustentou outros. Ele também sustenta você. E agora eu quero te lembrar com calma e verdade. Se esta oração está alcançando o seu coração, não deixe isso se perder. Inscreva-se neste canal agora, ative o sininho e permaneça conectado a este espaço de fé. E escreva seu pedido de oração nos comentários. Mesmo que pareça pequeno, isso já é suficiente para ser colocado diante de Deus. Senhor, agora nós entregamos diante de Ti a nossa mente cansada, pensamentos repetitivos, preocupações que voltam, memórias que não se apagam facilmente. Mas nesta noite nós escolhemos confiar. Como está escrito em Mateus, não vos inquieteis com o dia de amanhã, porque o amanhã cuidará de si mesmo. Então nós trazemos o nosso coração para este momento presente da Tua presença. Há pessoas aqui que estão tentando resolver o futuro com a força do presente, e isso tem gerado peso demais. Senhor, visita esse peso invisível, e enquanto esta oração continua, algo começa a se mover de forma silenciosa dentro de nós. Não como uma resposta imediata, mas como um início de descanso.
Fique comigo nesta oração, porque na próxima parte, Deus vai tocar exatamente aquilo que você achava que já não tinha mais saída dentro da sua história. Há dores que não fazem barulho porque já aprenderam a morar dentro da rotina. E talvez seja exatamente isso que você está sentindo nesta noite de sábado 23 de maio, dentro do tempo pascal, quando a vida continua por fora, mas por dentro algumas partes parecem ter parado de reagir como antes. Mas o fato de você ainda estar aqui ouvindo, ainda acompanhando esta oração, já mostra algo que nem sempre percebemos no meio do cansaço. Ainda existe um fio de esperança resistindo dentro de você, e Deus nunca ignora o que ainda não morreu por completo no coração humano. Em Curitiba, Paraná, vive o Sr. Orlando Tavares, 73 anos, aposentado ex-motorista de caminhão. Ele me contou que passou décadas cruzando estradas pelo país inteiro, mas hoje a maior estrada que ele enfrenta é dentro da própria memória. Orlando diz que há noites em que ele sente falta não do movimento, mas da sensação de propósito. Ele acorda cedo, mesmo sem destino, apenas para não se sentir preso dentro do próprio silêncio. E todas as noites ele repete a mesma oração simples, quase como quem respira fé: Senhor, me mantém em pé por dentro. E ele disse que de alguma forma isso ainda o sustenta. Talvez você também esteja vivendo uma fé sem grandes emoções, mas ainda presente. E antes de continuarmos, quero te falar com calma e sinceridade. Se esta oração está tocando algo dentro de você, não deixe isso se perder na distração. Inscreva-se neste canal, agora ative o sininho e permita que este seja um espaço constante de fortalecimento espiritual na sua vida. E se puder, escreva nos comentários o seu pedido de oração. Não precisa ser perfeito, apenas verdadeiro. Deus entende até aquilo que você não consegue organizar em palavras. Senhor, nesta continuidade da nossa oração, nós entramos em áreas do coração que muitas vezes não sabemos como explicar nem para nós mesmos. Há sentimentos que não têm nome, há pesos que não têm origem clara. Há dias em que a alma acorda cansada sem motivo aparente. Mas Tu, Senhor, conheces até aquilo que não conseguimos identificar. Como está escrito em Salmos, Tu conheces o caminho por onde passamos e estás atento a cada detalhe da nossa vida. Então, nesta noite, nós descansamos nessa verdade, mesmo quando a emoção ainda está agitada. Há pessoas aqui que estão vivendo um tipo de desgaste emocional silencioso. Elas continuam funcionando, mas por dentro estão esgotadas. Mas nesta hora nós pedimos: toca esse esgotamento. Em Natal, Rio Grande do Norte, vive a senhora Francisca Nunes, 70 anos, ex-vendedora ambulante. Ela me contou que passou a vida inteira andando pelas ruas, conversando com pessoas, sustentando a casa com o próprio esforço. Mas hoje o que mais dói não é o corpo cansado, é a sensação de não ser mais lembrada. Francisca disse que às vezes sente como se o mundo tivesse diminuído o volume da presença dela. Senhor, visita Francisca agora. Restaura dentro dela a consciência de valor. Mostra a ela que o teu olhar não diminui com o tempo. Reacende nela a certeza de que ela ainda é vista, ainda é amada, ainda é importante diante de ti. E talvez você também esteja sentindo isso, como se estivesse ficando invisível para a vida. Mas Deus não trabalha com esquecimento, Ele trabalha com lembrança eterna. E agora eu quero te lembrar novamente com cuidado: não deixe essa conexão espiritual se quebrar por distração. Permaneça aqui, inscreva-se, ative o sininho e permita que este espaço continue sendo um lugar de encontro com Deus na sua rotina. E escreva seu pedido de oração nos comentários. Mesmo que pareça simples, isso já é suficiente para Deus. Senhor, agora nós entregamos também as emoções que não conseguimos controlar. Aquelas que vêm em ondas que apertam o peito sem aviso, que deixam a mente cansada sem explicação. E nós pedimos: organiza por dentro aquilo que está confuso, como está escrito em Filipenses: a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Então nós recebemos essa paz agora mesmo, sem compreender tudo, e enquanto esta oração continua, algo começa a se ajustar dentro do invisível, não como solução imediata, mas como começo de cura. Permaneça comigo, porque ainda há uma última parte
desta oração, onde Deus toca exatamente aquilo que você achava que já não tinha mais saída. Há um tipo de noite em que o coração não está mais em busca de respostas rápidas, ele está apenas tentando permanecer inteiro. E talvez seja exatamente nesse lugar que você chegou nesta noite de sábado 23 de maio, dentro do tempo pascal, quando Deus continua agindo, mesmo quando tudo dentro de nós parece mais lento, mais silencioso, mais profundo. Mas o céu nunca trabalha na pressa da dor humana. Ele trabalha no tempo da restauração. E o que parece demora para você, para Deus, pode ser o espaço exato onde algo está sendo reconstruído sem que você perceba ainda. Em Fortaleza, no Ceará, vive a senhora Rita de Cássia Alves, 75 anos, ex-dona de casa. Ela me contou que passou a vida inteira cuidando de todos ao redor. Marido, filhos, netos, vizinhos, mas hoje sente que a casa ficou grande demais para o silêncio dela. Rita disse que há noites em que ela não pede mais para entender a vida, ela apenas pede para não se sentir esquecida. E ela aprendeu a colocar uma cadeira ao lado dela durante a oração, como se estivesse lembrando ao coração que Deus está presente mesmo quando não há mais ninguém por perto. E ela diz que isso a ajuda a dormir com mais paz. Talvez você também esteja vivendo uma fé assim, simples, sem grandes sinais, mas ainda sustentada por dentro. E isso diante de Deus não é pequeno, isso é precioso. Antes de entrarmos no encerramento desta oração, quero te lembrar com sinceridade e cuidado. Se esta oração caminhou com você até aqui, não deixe isso se perder como algo comum. Inscreva-se neste canal agora, ative o sininho e permita que este seja um espaço constante de fortalecimento espiritual na sua vida. E escreva nos comentários o seu pedido de oração. Não precisa ser elaborado, não precisa ser perfeito. Deus entende o que está por trás de cada palavra. Senhor, agora nós chegamos ao momento final desta oração. E aqui nós não trazemos mais explicações nem tentativas de controlar o que está fora das nossas mãos. Nós trazemos apenas o coração e o colocamos diante de Ti como está escrito em Provérbios: confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Então nesta noite nós escolhemos confiar mesmo sem ver tudo com clareza. Há pessoas aqui que estão diante de decisões difíceis, outras estão esperando respostas que parecem não chegar, outras estão enfrentando dores familiares que ainda não encontraram cura, mas nós declaramos que nada disso está fora do teu alcance. Em Recife, Pernambuco, vive o senhor Ademar Lins, 72 anos, ex-pedreiro. Ele me contou que construiu muitas casas ao longo da vida, mas hoje sente que a própria vida precisa de reconstrução por dentro. Ele disse que há dias em que o cansaço emocional parece mais pesado do que qualquer material que ele já carregou. Senhor, visita Ademar agora. Reorganiza dentro dele aquilo que se quebrou silenciosamente ao longo do tempo. Mostra a ele que ainda existe construção possível dentro da alma. Restaura nele a esperança que não depende de circunstâncias, mas da tua presença. E talvez você também esteja nesse lugar onde parece que tudo dentro de você precisa ser reconstruído com calma. Mas Deus não terminou a sua história. E agora, neste encerramento, eu quero te deixar com algo simples e profundo. Você não chegou aqui por acaso. E se esta oração te acompanhou até este ponto, então permaneça nela. Inscreva-se, ative o sininho e volte sempre que precisar de um lugar de paz. E deixe seu pedido de oração nos comentários. Mesmo que ninguém mais veja, Deus vê. Senhor, nesta última entrega nós descansamos, não porque tudo mudou imediatamente, mas porque tudo foi colocado em Tuas mãos. E como está escrito nos Salmos, em paz me deito e logo adormeço, porque só Tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Então agora nós liberamos esta noite e deixamos que a Tua paz envolva cada coração aqui, como uma presença suave que não precisa de explicação. Que esta pessoa não termine esta oração com medo, mas com descanso, não com ansiedade, mas com confiança, e que mesmo no silêncio da noite, ela possa sentir com certeza Deus continua presente.